Olá pessoal, aqui é o professor Niel com mais um vídeo para vocês. Hoje é sobre função. Nós vamos aprender aqui a definição de função, como reconhecer uma função, além também de aprendermos o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Então fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho que é para ficar por dentro aí dos novos vídeos que serão lançados aqui no canal. Ok? Vamos começar? Função. A definição aqui que eu coloquei é bem simples. Olha só. É a lei matemática que relaciona duas grandezas. Então aqui vai existir uma relação entre duas grandezas, como por exemplo, o valor a ser pago pela quantidade de combustível abastecido em um carro. Então aí nós temos duas grandezas e uma relação aí de dependência entre elas, tá? E outros exemplos nesse mesmo sentido indicam uma função. Só que aqui na matemática, aqui nesse nosso assunto, nós temos que entender como se dá essa relação. Tá? Ela não pode ser de qualquer jeito. Essa relação tem que ser da seguinte forma, como eu tenho aqui nos exemplos. Eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Aqui eu tenho uma relação existente entre esses dois conjuntos que está sendo indicada por essas setinhas aqui. Essas setas estão indicando uma relação existente entre esses dois conjuntos. Mas como se dá essa relação? Essa relação se dá a partir do momento em que cada elemento x aqui do conjunto A está associado a um único elemento y do conjunto B. Vejam que cada elemento aqui de A, que eu chamo de x, está associado a um único elemento B, que eu chamo de y. Então, essa é a lei, essa é a relação aqui para que exista uma função entre esses dois conjuntos aqui. E essa relação que eu chamo de função, ela é indicada dessa forma, função f de A em B. Então aqui, para que exista uma função, tem que haver uma relação entre esses dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A ele deve estar associado a um único elemento do conjunto B, como nós temos aqui por meio desse diagrama. Agora, por meio de diagramas, nós vamos aprender como reconhecer uma função. Aqui vocês já estão vendo que essa relação aqui não é função, mas vocês têm que entender o porquê essa relação não é uma função. Eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho o conjunto B, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 como os elementos do conjunto A e o 2, o 4 e o 6 como elementos do conjunto B. Vejam que o 1 está associado ao 2 de B, o 2 de A está associado ao 4 do conjunto B, o 3 do conjunto A está associado ao 6 do conjunto B. Mas o elemento 4 do conjunto A, ele não tem nenhuma ligação, nenhuma associação com nenhum elemento do conjunto B. Portanto, isso não é uma função. Por quê? Porque para se ter uma função, todo elemento do conjunto A deve estar associado a um único elemento do conjunto B. E nesse caso, não há essa representação aqui, não há essa relação. O elemento 4 do conjunto A ele não tem nenhuma ligação com os elementos do conjunto B. Então, não é função. Nesse outro exemplo aqui que nós temos, vejam só. Eu tenho aqui o conjunto A. O conjunto A tem os elementos menos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B tem os elementos menos 2, 3 e 4. Vejam que o A tem, no conjunto A, nós temos o elemento menos 1. E esse elemento menos 1 ele está associado ao menos 2 de B e ao 3 de B. Ou seja, esse elemento aqui ele está associado a dois elementos do conjunto B. Novamente, vamos lembrar aquela definição. Todo elemento do conjunto A deve estar associado a um único elemento de B. Nesse caso, nós temos que o menos 1 de A está associado a dois elementos do conjunto B. Portanto, não é função. Ok? Então, nós temos que apenas um elemento de A tem duas ligações em B. Isso não pode acontecer. Cada elemento de A deve ter apenas uma ligação com B. Compreendido? Nesses dois exemplos aqui, nós temos a ideia de função. Vejam só. Eu tenho o conjunto A aqui e eu tenho o conjunto B. No conjunto A, nós temos menos 1, 0, 2 e 3. E no conjunto B, nós temos 0, 2, 3 e 5. Aqui nós temos uma função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. O menos 1 está associado ao 2, o 0 está associado ao 2 de B, o 2 está associado ao 3 de B, o 3 de A está associado ao 5 de B.
Então, nós temos que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Portanto, essa relação aqui é função. Nesse outro exemplo, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4 do conjunto A, o 2, o 3, o 4 e o 5 do conjunto B. Cada elemento do conjunto A aqui está associado a um único elemento do conjunto B. O 1 está relacionado ao 2, o 2 do A está relacionado ao 3 de B, o 3 de A está relacionado ao 4 de B e o 4 de A está relacionado ao 5 de B. Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B, portanto, essa relação aqui nada mais é do que a representação de uma função. Então, espero que vocês tenham entendido aí como conhecer uma função, como reconhecer uma função através de diagramas. Pessoal, em toda função, nós podemos determinar o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. O domínio é representado pela letra D, o contradomínio pelas letras CD e a imagem por IM. O que é o domínio? O domínio ele é o conjunto de partida. Nesse caso aqui é o conjunto A, é o conjunto de onde saem as flechas. Então, o conjunto A aqui, que é o conjunto de partida, é o que nós chamamos de domínio. O contradomínio é o conjunto de chegada, é o conjunto que recebe as flechas. Nesse caso, é o conjunto B. Todos esses elementos aqui do conjunto B fazem parte do contradomínio. E a imagem é o conjunto que é flechado. Nesse caso, esses números aqui que estão sendo flechados fazem parte da imagem. Então, nós temos aqui o conjunto domínio. Nesse conjunto, nós temos os elementos do conjunto A, que no caso é o conjunto de partida. Então, no domínio, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. O contradomínio é o conjunto de chegada, como eu havia falado para vocês. Ou seja, todos os elementos do conjunto B fazem parte desse conjunto. Então, o contradomínio aqui nós temos o 5, o 6, o 7 e o 8. E a imagem é o conjunto formado pelos elementos que são flechados. No caso, o 5, o 6 e o 7 são os elementos do contradomínio que estão sendo flechados. Então, o 5, o 6 e o 7 fazem parte do conjunto imagem. Então, não esqueçam desses detalhes. Domínio, conjunto de partida. Contradomínio, conjunto de chegada. E a imagem é o conjunto que é flechado. Ok? Para vocês compreenderem melhor, eu tenho uma questão aqui que diz o seguinte. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e o conjunto B, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, a função f de A em B com f de x igual a x menos 1, calcule. Nós temos dois conjuntos e nós temos uma função de A em B, sendo que a lei de formação dessa função é igual a x menos 1. Essa questão pede para nós calcularmos o conjunto imagem, o conjunto domínio, o conjunto contradomínio e f de 2. Vocês devem estar se perguntando o que é esse f de x igual a x menos 1. Falei para vocês que é a lei de formação. O que é essa lei de formação? Essa lei de formação ela permite calcular os elementos do domínio com os elementos do conjunto imagem. Então, a partir dessa expressão matemática bem aqui, eu posso fazer a relação do domínio com a imagem da função. Como assim? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, por meio de diagramas, ok? Então, vamos lá. Vou colocar bem aqui, eu vou fazer aqui os elementos, aqui vai ser o conjunto A, e aqui eu terei o conjunto B. Quais são os elementos do conjunto A? O 1, o 2, o 3 e o 4. Os elementos do conjunto B eu tenho menos 1, eu tenho 0, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Esses são os elementos do conjunto B. Nós temos aqui que encontrar o conjunto imagem. Para isso, nós precisamos utilizar a lei de formação, que nesse caso é f de x igual a x menos 1. A partir dessa expressão aqui, dessa lei de formação, eu irei encontrar todos os elementos do conjunto B que estarão associados, que estarão ligados com o domínio, que é o conjunto A. Então, vejam só, no lugar de x, eu vou colocar os valores que estão no domínio. E a partir desses valores, eu vou encontrar a imagem. Quando eu faço isso, nada mais é do que encontrar o valor numérico da função. Quando eu substituo esse x, por exemplo, por 1, eu estarei encontrando o valor numérico da função quando x é igual a 1.
Então nós vamos fazer isso. No lugar de x eu vou colocar o 1, e aí vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Então eu tenho que esse elemento do domínio, a imagem dele no conjunto B é o 0. Então eu flecho o 0 aqui. Nós temos agora que no lugar de x eu vou colocar o 2. Aí vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então esse 2 aqui de A, ele vai estar associado, vai estar relacionado ao 1 de B. Quando eu vou fazendo isso com todos os elementos do domínio, eu estarei encontrando o valor numérico da função para cada valor. No caso, quando f é 3, quando x é 3, eu terei 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Então aqui o 3 vai ser associado ao 2. Quando eu substituo o x por 4, eu tenho 4 menos 1, que é igual a 3. Então esse 4 vai ser associado aqui ao 3 de B. Então eu já tenho aqui o valor numérico da função quando x é substituído por cada um desses valores do domínio. Esses valores aqui que eu encontrei são os valores de y, ou seja, são a imagem do domínio, né? A imagem que nós queríamos encontrar. Então vejam só, qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem aqui vai ser todos os valores aqui, todos os elementos que estão sendo flechados. No caso, 0, o 1, o 2 e o 3. Nós sabemos que a imagem é indicada pela letra IM. Então nós teremos 0, 1, 2 e 3. Esse é o conjunto imagem. O conjunto domínio é o conjunto de partida, ou seja, todos os elementos do conjunto A. Então eu tenho que o domínio vai ser igual a 1, 2, 3 e 4. E o conjunto contradomínio é o conjunto de chegada, ou seja, é o conjunto B. O contradomínio vai ser, no caso, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos esses elementos fazem parte do contradomínio. E a função em relação a 2, ou seja, quando x for igual a 2, qual é o valor numérico da função? O valor numérico da função quando x for igual a 2, nós já temos aqui, ó, destacado para vocês. Quando eu substituo x por 2, o valor numérico da função vai ser igual a 1. Então, aqui eu tenho que a função em relação a 2, quando x é igual a 2, ela é igual a 1. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aí, tenham entendido esse assunto, tá certo? Quem gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. E muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos!